Agora sim. Não estou te ouvindo. Peraí. Esse é meu fone? Você tá, você tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Deu uma Ah, sim. interferência. Ah, tá. Deixa eu ver aqui de novo. Acho que é o fone aqui para não dar eco. Oi, oi. Oi, Agora sim, agora tá ótimo. deu certo agora. Boa E noite. boa noite, pessoal. Então vamos aguardar um pouco mais de gente aí. Vamos aqui nessa quarta-feira, dia 13, né, com a Nayara Ramos, mãe do Miguel, que essa Nayara entrando, Lorane. Arrumando aqui Minha minhas mãe telinhas. entrou, Ai, que lindo! é, Fabi. Tem, tem plateia em casa. Meu marido tá com meu filho, né? Então ele não vai É, entrar. a Lorane, ó, a Lorane, obrigado. Eu ia colocar a música, mas eu acho que música, quando é para compartilhar, eu acho que o YouTube tá barrando. Eu acho que dependendo da música. Eu gosto de começar com a Ah, música, para entendi. animar. Aham, entendi. É aquela coisa dos direitos autorais, né? É isso Isso, aí mesmo. mas eu Eles dão uma gosto também da barrada música. mesmo. Você tá me ouvindo bem? O áudio tá Tô, bom? tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Pegar aqui, ajeitar. Camila. Fabi. Tomando água, que a voz está seca. Você, né? Ok, esperar mais um minutinho aí a gente começa. Ó. Então vamos começar, que aí, Nayara. Então, boa noite, pessoal que estão presentes aí. E é enorme alegria aí que eu apresento aqui com a minha amiga, que eu conheci num curso que a gente fez no ano passado, e no Foi. Sebrae, né? A gente estava em busca de mais conhecimentos, então conhecemos muitas pessoas legais lá no Sebrae Beleza. e vi que a Nayara está praticamente em busca dos mesmos valores, das mesmas coisas, assim, da educação positiva, da psicologia, do autoconhecimento, e decidi, né, chamar a Nayara para esse projeto que eu estou montando, que são as conversas que inspiram. Então, essa live, até para explicar de novo a proposta, Tem é. uma pessoa perguntando qual é o Ó, tema. vamos É, já falar agora. é a Então, a Cristiane. proposta. Cristiane, então a proposta do quadro é Conversas que Inspiram. Então, toda quarta-feira, a ideia é um tema diferente. E dessa live específica, esse tema em especial, que é educação, que eu acho que a Nayara adora, ama, de paixão. Esse tema eu É, também gosto demais, estou adorando cada dia mais. Então, a educação, eu acho que a educação move tudo. Eu acho que a educação move nações, inspira, transforma. Então, a educação eu acho que é um pilar de uma sociedade, da cidadania, é a educação. Então, o tema de hoje é que
Nayara é especialista né, nessa área também, é educação positiva em tempos de pandemia. Então, eu acho assim, eu estudo também, estou estudando um pouco da psicologia positiva, então eu acho, né, fenomenal esse tema. Então, o tema será esse. Então, ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, de muitas transformações, a gente está tendo que se reinventar, adaptar a várias rotinas, horários, modelos. Eu acho que assim, o futuro da educação tende a mudar um pouco, e toda a profissão em si. E esse tema, eu falei, vamos colocar esse tema, e chamei a Nayara para ajudar a auxiliar as famílias, os pais, os alunos, que ela tem experiência e a bagagem de 19 anos já na área da educação. E agora acho que é bom falar de você, Nayara, mãe do Miguel. Então conta um pouco, Nayara, sobre você, sobre sua história, e fala também, até uma pergunta que eu vou te fazer agora, no final, ou na hora que você estiver conversando, pessoas que te inspiraram ou que te inspiram até hoje. Fala um pouco de você, Nayara, e conta um pouco a sua história, para o pessoal saber. Vamos lá, eu sou a Nayara, eu sou professora desde os 17 anos, eu fiz magistério, né? Isso denuncia a minha idade, né? Falar que fez magistério. Eu fiz magistério, depois eu fiz pedagogia, fiz letras. Eu sou da área da educação, nasci para ensinar, eu amo. Hoje eu sou coordenadora de uma escola hoje, mas eu dei aula durante 18 anos da vida, né? Então tem pouco tempo que eu estou na coordenação. Eu sou estudante de comunicação não violenta, já fiz palestras, já facilitei grupos de estudo, é um assunto que me chama muita atenção. Sou da psicologia positiva, sou educadora parental em disciplina positiva, sou a mãe do Miguel, de 2 anos e 5 meses, que é a razão da minha vida, e acho que um grande desejo que eu tenho hoje de ser melhor, de ser luz, de iluminar quem chega, né, perto de mim, de ser uma bênção na vida das pessoas. Uma das grandes razões, assim, para mim, é o Miguel, né? Eu sou casada também, já há 13 anos, né? Nos casamos cedo e esperamos muito tempo para ter o Miguel, né? Mas foi uma decisão acertada, bem organizada para a nossa vida. A gente está muito feliz em ter o Miguel. E hoje a gente vai abordar, assim, as pessoas que me inspiram. A primeira pessoa que me inspira é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher guerreira, batalhadora, criou a minha e ao meu irmão praticamente sozinha, né? Se separou muito jovem ainda. Para mim é um exemplo de força, coragem. Assim, não tinha muito estudo, mas ela nos ensinou a ser corajosos, certo? Não correr das brigas, das lutas diárias. Depois, como inspiração, veio uma tia minha, o nome dela é Alda. Ela é da área da educação, ela morou uma época na minha casa, e eu vejo assim que o ser professor, o educar, veio muito dela, assim. Eu achava muito bonito aquele monte de livros. Os primeiros livros que eu li eram dela, né? Eram dela. E ela era professora de português, eu me formei em letras também, ela dava aula de redação, eu também dei aula de redação há muitos anos, né? E uma outra pessoa que me inspira é a diretora de uma escola que eu trabalhei. O nome dela é Suelânia, ela é diretora da Escola Interamérica. Eu trabalhei nessa escola por um tempo, acho que 6 anos, alguma coisa assim. E eu acho essa mulher fantástica, assim, a forma como ela aborda, como ela fala com as pessoas. Provavelmente é uma pessoa que eu gostaria de parecer um pouquinho, sabe? Assim, com a temperança, a calma que ela fala com a gente. Ela sabe disso, eu já falei isso para ela também. Que bom, que ótimo. Que ótimo. Então, agora eu vou me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece aqui.
Então, Mário, sou casado com a Ana Cláudia, que acabou de entrar, né? E não temos filhos ainda, mas deve estar a caminho por aí. E deve estar a caminho. Já fez 11 anos que a gente se conheceu e 3 anos de casado, né? Então, assim, gosto, amo demais minha esposa. Então tá aí para auxiliar, para me ajudar, para me inspirar. Ela é uma das pessoas que me inspira também, né? Meu pai, minha mãe, são pessoas que me ajudaram no meu desenvolvimento aí da vida. Então tem muito a agradecer, tanto nossos valores que nossos pais nos passam, né? Nosso caráter, nossa formação de caráter. Então, minha mãe me ajudou desde a disciplina, horário, rotina, pegava no meu pé, acordava de manhã. E meu pai é aquele jeito mais carinhoso, né? Mais assim, tranquilo. Então, assim, eu acho que eu peguei um pouco de cada um. Tem meu irmão também que entrou aí, 11 anos de diferença. E agora, 11 anos de diferença. E outras pessoas, assim, tem várias pessoas que me inspiram. Assim, eu acho que os professores, no geral, até para falar um pouco do passado, vários professores, eu lembro da minha primeira professora, no pré, que agora não tem mais, né? Era o prézinho, e eu lembro até de uma história que eu bombei, né? A minha primeira bomba foi no pré, né? Entrei, aí a diretora e minha mãe, acho que viu, que eu acho que eu não estava bem para passar para o próximo nível, e aí eu cheguei a bombar, né? Ela falou, não, acho que é bom ele fazer de novo. E eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu acho que não seria o que eu sou hoje, questão de aprendizado. Eu acho que com isso, eu acho que eu fixei mais a matéria em si, né? Então, assim, até um dado, uma história que até estou lembrando agora. E da educação agora, o que me veio a educação, assim, até como história aqui. Minha esposa, a gente montou uma franquia, né, até na área da educação. Então, assim, eu vejo ela, a alegria no olhar, a inspiração, quando vê, assim, transformar os pais, transformar as pessoas. Os pais chegam, assim, às vezes chorando, né, precisando de ajuda. E eu acho que isso acontece com os professores, com os coordenadores das escolas, né? Então, assim, a importância da educação eu acho que é importante, né? Muito importante. E ela transforma as pessoas e é um dos propósitos também meu, que é inspirar, né, as pessoas de alguma maneira ao meu redor, por onde que eu passo, e pelo menos tocar o coração um pouquinho. Eu acho que mesmo que seja uma pessoa, para mim já está ótimo, né? E outro dado, antes que eu esqueça, eu também sou voluntário ao sábado do Grupo Espírita Regeneração, uma escola, e a gente tem 4 escolas, eu sou de uma escola específica aos sábados, e já tem um projeto que tem 1 ano que eu dou aula para jovens, né, na evangelização. Então eu estou aprendendo muito. Eu acho que eles mais me ensinam do que eu ensino para eles. É isso aí. Acontece cada coisa que a gente tem explicação. Eu nunca imaginei que eu poderia dar aula, ser professor, ser, né, um orientador, um educador, de alguma maneira. Então, é uma coisa que me inspira. E eu acho que, assim, contribuir com a sociedade no geral, eu acho que isso é o que faz a gente, o que faz sentido. Eu acho que é o que faz sentido. Né? Então, acho que falando demais, eu falei demais, Nayara. E a proposta é a gente, do tema, né, a especialista Nayara, mas eu também vou falar um pouquinho também, mas aqui qualquer dúvida que tiverem, pergunta para a Nayara. Né, Nayara? Qualquer dúvida que tiverem, né, mas assim, tô brincando. Então a gente até separou temas, né, a gente vai falar em relação à educação positiva, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de... Né, eu vou até falar um dado importante sobre educação, que eu acho importante as pessoas saberem. Tem praticamente 1,5 bilhão, né, de estudantes, de alunos que estão em casa. Então, assim, né, o mundo parou, né, nessa pandemia. E praticamente, aqui no Brasil, um dado importante, segundo
a Viviane Sena, que é do Instituto Ayrton Senna, né, tem um podcast que ela participou, que ela vou até ler aqui rapidinho, 98%, hoje atualmente no Brasil tem 98% das crianças estão na escola, né, então um dado quase 100%, né, e 50 milhões de alunos são crianças e adolescentes. E desses 50 milhões de crianças e adolescentes, sabe quantos que terminam o ensino básico, que é o ensino fundamental e médio, né? É um dado assim alarmante, somente metade que termina. Então, assim, tem uma evasão muito grande aqui na educação no Brasil. E de cada 10 sobreviventes, desses que restaram, desses que continuaram, que esse é um índice que mede a sobrevivência escolar, somente 3 sabem português e somente 1 sabe matemática. Então, assim, é um dado, né, para a gente se preocupar do nosso futuro, do Brasil, da educação. Então, eu acho que assim, pertinente a gente falar sobre educação, né, e em especial agora a educação positiva. Né? Então, só um dado aqui, importante para a gente saber. E vamos lá, né, Nayara? Vamos lá desse tema que eu acho importantíssimo. Eu acho que o maior desafio nesse momento, Mário, é se manter positivo, né? Para a grande maioria das pessoas. Porque conciliar o home office com o homeschooling não é fácil, né? Tem muita gente trabalhando em casa. E as crianças, né, que estão também tendo esse acompanhamento da escola, tem criança que passa 4 horas e meia na frente do computador, do celular, né, tendo aula online, né, nas salas de aulas virtuais. Então, assim, eu acredito que o grande desafio aí é essa coisa mesmo de respirar, de manter a calma, certo? Para manter um ambiente positivo dentro de casa. E a parte mais importante, assim, que os pais podem oferecer aos filhos nesse momento é presença. Presença verdadeira e agradável. Porque como eu falei, eu sou coordenadora de uma escola e eu assisto as aulas das professoras, né? E, assim, é muito comum que os pais esqueçam de desligar, de desativar o microfone ali, né, enquanto está ensinando a criança. E a gente ouve muita coisa, assim, que nos entristece, sabe? Que esse menino não sabe de nada, faz isso, faz aquilo. E depois são pessoas que vêm para nós e nos falam, assim, que esse homeschooling não está dando certo, que essa metodologia, essa prática que vocês estão usando não está funcionando, certo? E esquece que nesse momento que ele está em casa com a criança está associando o aprender ao pai, certo? Ao estar com o pai. Então, ele é um catalisador de emoções. Se o pai está ali com ele, não, vai dar certo, você vai conseguir, né? Não, meu filho, é assim mesmo. E a criança erra, e ele tem um carinho, né, para falar, não, mas você vai conseguir fazer melhor da próxima vez. É completamente diferente de alguém, de uma criança pequena, né? Acabou de nascer, gente. Tem 8 anos de vida, 10 anos de vida, 7 anos. E ela tá ali se esforçando, né? E tem alguém aqui em cima dela falando que ela não tá se esforçando, que ela não tá fazendo certo, e com a borracha, né? Apagando que não vai dar certo. E às vezes até xinga, né? A criança e tal. E esse ambiente que deveria ser, esse momento que deveria ser um momento de tranquilidade, né? Porque tá todo mundo, que você falou para mim isso ainda há pouco, né? Estamos todos no mesmo barco, eu te falei. Não sei se estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade, né? Na mesma tempestade. Então, isso mesmo. Né? Então a gente precisa apurar o nosso olhar, certo? Eu tenho uma visão muito otimista das coisas. Então, assim, eu costumo olhar para esse momento com um olhar positivo mesmo.
É um momento em que, se a pessoa virar a chavinha, sabe, aquela pessoa que está focada só no negativo, só no eu não sou professor, eu não dou conta de ensinar, eu não sei fazer isso, tá difícil. Se a pessoa vira essa chavinha e foca na oportunidade de ter uma conexão verdadeira com o filho, né? Se ele começa a observar como ele tem a oportunidade de conhecer o filho, de ver como o filho aprende, quais as dificuldades que essa criança tem, como que ele pode resolver. Então, assim, eu olho para essa pandemia com esse olhar apreciativo mesmo, de que tem famílias que estão conseguindo usar isso para se conectar, para se conhecer, sabe? Então, assim, eu não acredito que o homeschooling seja a melhor ferramenta, certo? Porque as crianças, elas precisam de interação, elas aprendem a viver interagindo com os coleguinhas, brincando com os coleguinhas. É nesse relacionamento que acontece ali na escola. Só um minutinho, Mário. Tá. Eu acho isso assim, para complementar um pouquinho, Nayara, que eu acho que é nessa onda que a gente está vivendo, é o estar 100% presente. Às vezes o pai chega do trabalho, né, não olha no olho, não faz um espelhamento ali, né, de falar na mesma altura, né, na mesma altura dele. Então eu acho que é a consciência de pelo menos 10, 15 minutinhos brincar com o filho. Então eu acho que isso está fazendo os pais estarem mais presentes, né? Então isso Isso. É porque a gente delega muitos filhos para os outros. O filho está com a babá, está com a vovó, está na escola. Claro que é por necessidade, né? A gente precisa trabalhar. Mas assim, no início dessa quarentena, a gente via assim, famílias surtadas. Porque, tipo, se perguntando assim, o que eu vou fazer com essa criança? Porque já está acostumada a ficar tão pouco tempo com o filho ou com o adolescente, né? Com a criança ou com o adolescente, que desconhece, não sabe realmente o que fazer, sabe? Mas eu acredito que esse momento é um momento assim de se reinventar, sabe, Mário? E eu acredito, assim, no início, as pessoas ficaram muito fragilizadas pela sensação, assim, de impotência, né? Não é verdade? Eu acho que aquelas primeiras semanas, né, eu participei de uns grupos de umas rodas empáticas, assim, pelo Zoom, né? E as pessoas iam falando dos sentimentos e tal, e era assim, era medo, muito sentimento ruim, mas no meio daqueles grupos tinha gente que falava assim, que tinha o sentimento de gratidão, que estava feliz. E aí eu me lembrei de uma aula, eu vi que tem alguns colegas meus aqui da psicologia positiva. Quando a gente estuda neurociência, a gente aprende que a nossa mente, ela aumenta tudo aquilo que a gente foca, certo? Então, assim, a nossa mente, ela não enxerga o mundo como ele é. Ela enxerga no que a gente está focado. Então, assim, se as pessoas estão focadas no desespero, em tantas mortes, né? No eu não sei ensinar, eu não sou professor, eu não sei o que está acontecendo, eu não quero ficar aqui, eu não quero home office, eu não quero. Então, essa pessoa, todo dia, esse sentimento para ela vai aumentar. Então, ela vai reclamar mais, ela vai praguejar mais, ela vai ficar cada dia mais nervosa, o sentimento, né, de raiva, tristeza, isso vai aumentar. E acaba que, se é isso que tem dentro dela, também é isso que ela vai externar dentro do próprio lar, né? E como eu acabei de falar, que as crianças, elas absorvem isso, né? Então é assim que a criança acaba se sentindo também. Então, se a gente conseguisse pegar esse pensamento que está focado na tragédia e a gente virasse essa chavinha outra vez, né? Para um pensamento diferente, então esse ambiente, ele conseguiria ser um ambiente diferente, né? Se essa pessoa conseguisse, de repente, olhar isso como uma oportunidade de se aproximar mesmo, né, do filho, de ter jantares em família, almoço em família, olha, uma coisa que faz uma grande diferença
a gente percebe isso nos nossos alunos, né? É a presença dos pais. É a coisa mais impressionante. Esses dias eu entrei numa sala de aula e perguntei como as crianças estavam, né? Estava tudo bem. E algumas crianças externaram, crianças de 7 anos, tá? Não, 8 anos. Falaram que queria logo voltar para a escola e tal. Mas teve alguns que falaram assim, eu não, eu tô adorando. E aí os outros até olharam, adorando, e ele disse, eu tô adorando. Eu acordo, sento aqui na sala, minha mãe fica comigo, ela me ensina, né, faz a tarefa comigo. E essa criança especial, eu sei que ele está realmente muito feliz. Que todos os dias, quando eu entro na sala dele, ele está com expressão muito boa. E ele já fez a tarefa, e a professora vai fazendo as perguntas, né? E ele já tem a resposta para dar. E aí é uma criança também que tem rotina, né? Depois eu conversei com a mãe depois. E as famílias, eu quero acreditar que a maioria das famílias está conseguindo, sabe, se reinventar. Eu estou vendo alguém aqui falando que teve muita dificuldade com o estudo em casa, né? Mas que estão tentando ser resilientes e se adaptar. Para mim, o maior desafio dessa quarentena é a adaptação, sabe, Mário? Porque o ser humano, ele tem essa tendência a... Ai, gente, qual é a palavra? Se acomodar, digamos assim, né? Isso. Ficar na zona de conforto. Zona de conforto. Zona de conforto. Isso. E a quarentena, ela nos obriga a uma reinvenção quase que diária. Pelo menos na minha área, toda semana a gente está fazendo uma coisa diferente para atender uma criança que está com alguma dificuldade, sabe? Eu acho que nas outras profissões não deve estar diferente, certo? Porque todo dia a gente tem realmente que fazer alguma coisa nova. E isso causa um desconforto físico, é biológico, né? Nosso cérebro, ele não quer gastar essa energia. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que isso é o desconforto biológico, e a gente espera isso passar, né? Para a gente conseguir se adaptar ao novo mais uma vez, porque o que está acontecendo é que a gente está se adaptando o tempo todo e acaba que a gente se sente um pouco mais cansado mesmo, né? Isso. Não é verdade? Você tem essa sensação? Também tem essa sensação. Até a Lorane aqui falou uma coisa bastante eu li. Isso, e a gente tem que ser resilientes nesse caminho. Acho que todo mundo está na mesma tempestade, igual você falou. E eu acho que isso é o momento. Lógico que acho que tudo depende da forma como a gente vê o problema, como a gente percebe o problema. Então, acho que assim, eu percebo o problema de uma maneira, você percebe o problema de uma maneira, minhas funcionárias percebem de um jeito, meu irmão. Então, eu acho que a forma como você percebe a percepção daquilo, por exemplo, se você está sentindo raiva, sente a raiva naquele momento, mas assim, não deixe que você seja raiva, esteja só com a raiva. Consumido, né? Com medo. E essa pandemia, eu acho que está gerando muito medo, isso é normal, né? Expectativa de o que vai acontecer, tanto com os filhos, como que vai ficar a programação, eu imagino os coordenadores, professores, como que vai ficar a programação de aulas, né? Então, é assim, né? Não sabe o que vai acontecer. E eu falo assim, um exemplo também que eu trabalho no banco, então, assim, tá tendo um monte de mudanças. Todo dia a gente tem alguma mudança diferente, algum dado diferente, e a gente também fica ansioso. Então, isso é normal. A ansiedade é normal você sentir aquilo ali, porque a gente fica na expectativa. Mas não pode deixar essa ansiedade, essa preocupação te afetar, igual você falou. Respira, né, deixa estar presente. E é um momento que eu tenho esperança, que as pessoas vão se autoconhecer melhor, os filhos acho que vão ficar mais próximos, os pais vão ficar mais próximos dos pais, né, os filhos dos pais, e até os professores também, eu acho que vão aprender, todo mundo vai aprender com essa passagem, né, com esse Com certeza.
né? Tem E muitos, tem muitos professores que estão avessos à tecnologia, né? E que agora tem que usar essa ferramenta como a principal ferramenta, né? Então, assim, nós temos professores na realidade de escola, né? Nós fazemos roteiros de atividades escritos, né? O roteirinho escrito que vai para a família. Tem os professores que gravam as videoaulas que a gente posta para que as crianças possam acessar a qualquer momento. E ainda tem a sala de aula virtual, né? Que a gente não fica muito tempo. A gente não conseguimos aceitar deixar uma criança 4 horas e meia na frente de uma tela, certo? Mas isso é uma coisa assim pessoal, né? Eu não consegui conceber isso como positivo, certo? É porque a Organização Mundial de Saúde fala muito, né? A respeito disso, né? E também porque nós decidimos levar em conta os vários tipos de aprendizagem. A grosso modo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que precisa ver e ouvir, tem gente que aprende fazendo questionário, tem gente que aprende escrevendo. Eu sou dessas, eu aprendo escrevendo, o professor falando e eu igual uma louca, também. escrevendo sem parar. Pois é, tem gente que aprende ensinando, não é isso? E as crianças, elas são gente também. Elas aprendem dessas diversas formas. E cada família nesse momento precisa encontrar como o seu filho aprende melhor, certo? É uma oportunidade para conhecer isso também no filho e ajudá-lo a direcionar. É assim que está funcionando melhor para você. Então, veja bem, uma criança que assiste, por exemplo, uma videoaula de geografia e depois o pai já entendeu que essa criança ela aprende quando ela ensina. E num determinado momento, numa conversa ali, ele fala, olha, fala para a mãe, né, ou para o irmão mais velho, olha, o fulano hoje assistiu uma aula de geografia falando sobre os tipos de moradia. Não foi, filho? Foi, papai. Conta aí pro seu irmão. E aí essa criança ela vai contando ali e ela vai aprendendo. Nesse processo que eu te descrevi aqui, acontece duas coisas. A primeira, o aprendizado, e a segunda, a criança ela se sente extremamente motivada, ela sente o interesse, sabe, da família sobre o que ela está aprendendo, sobre a vida de uma criança, imagina, é a escola, certo? Quando a gente conversa com os adultos, a gente fala sobre o nosso trabalho. As crianças querem falar sobre o trabalho deles, que é a escola, não é? Então, esse é o momento que eles podem e eles se sentem motivados quando os adultos mostram interesse pelo que ele está aprendendo, pelo que ele está fazendo, certo? Então, uma das coisas assim muito importante, uma das coisas assim também que é muito importante para esse momento de estímulo para a criança, que a gente teve uma pergunta nesse sentido, né? Alguém Como perguntou. estimular, a Fabi, como estimular Isso, nesse isso. momento de. Até assim, interrompendo um pouquinho, Nayara, o Pode pessoal aqui, a falar. Lorane, está participando bastante, e assim, até fala pessoal, pode fazer perguntas relacionadas aos desafios, né, dos pais, das crianças, Uhum. e podem fazer pergunta que a Lorane até falou, ó, tem hora que os nervos ficam à flor da pele. No Fica. momento de, né, até ela falou de chutar o balde, de nervosismo, mas tem que mudar o foco e o sorriso no rosto, como a Lorene falou, e partir para frente, né? Então, e uma Até coisa bacana. porque Hum, Até porque esse momento também eu vejo um grande ganho na parte da inteligência emocional também das crianças, sabe? Eles estão vendo os pais lidando todo dia com o imprevisto. Então, como esse pai está lidando com esse imprevisto com o novo, é a maneira como ele vai lidar também, certo? Os pais, eles são o espelho das crianças o tempo inteiro. E sim. uma coisa que a gente tem que lembrar é que nós somos os adultos dessa relação, certo? Somos nós. E
ok, a paciência, ela é curta, acaba, especialmente quando o nosso tempo está muito corrido, né? E a gente precisa entender que a correria, ela é nossa, não é da criança, né? Então, você chegar, conseguir falar para essa criança, olha, agora eu estou trabalhando, daqui a pouco a mamãe atende você. O meu filhinho de 2 anos, ele fala isso para mim. Ele brincando, quando eu tenho um tempinho que eu vou falar com ele, ele fala, mamãe, agora eu estou trabalhando, né? Porque é uma coisa que ele já acabou que condicionou, né? Porque ele me ouve falar isso para ele, né? Mas, assim, nos momentos que eu tô aqui no home office, que eu tenho uma pausa, eu vou ali, abraço ele, né? Falo com ele um pouquinho, fico pertinho, porque ele tá nessa fase que exige, né? Muito esse contato, essa atenção. E as crianças de 2 anos, Mário, não sei se você sabe essa informação, para quem tem filhinho de 2 anos aí, o sentimento dele é o nosso. Então, se você esbraveja com a criança de 2 anos, você pode perceber que ele vai esbravejar de volta. Porque eu acho que ele é o seu espelho vivo. Tem um estudo, se eu não me engano, Nayara, eu não sei aonde, mas até 7 anos, né, o filho em si, ele é muito espelho e ele absorve praticamente tudo. Principalmente da mãe, não só da mãe. Igual, vamos supor, os pais estão brigando, né? Quem tem filho percebe. O filho vai estar agitado, vai estar com uma emoção diferente. Então ele absorve, como você falou. E principalmente mais novinho, então se está aquele ambiente com emoções, as tensões, né, não está legal, então vai passar pro filho, né? Então acho que assim, a vibração em si vai passar para o filho, sim. E aqui, Nayara, até aproveitando, tem até mais perguntas, né? Aqui a Ana, como lidar com excesso de atividades, e a Lorena até falou também que, deixa eu até ver, sabe o que é difícil conciliar? Esse aqui é dificílimo. Conciliar trabalho fora e a tecnologia. Para conseguir trabalhar, eles só vão dar tempo necessário se estiverem na tecnologia. Né? Isso é ótimo. Sim. Até a gente separou alguns tópicos, né, Nayara? E eu acho que assim, o importante em si é a questão da tecnologia, e eu acho que um ponto-chave também que você já falou também, de forma, mas eu acho que é a organização do nosso tempo. Né? Você criar uma rotina. Uma rotina, assim, não precisa ser uma rotina tão rígida, né? Porque a gente está passando por um momento que é caótico, certo? Mas criança, Mário, criança adora rotina. É só você observar quantas vezes elas querem ouvir a mesma história, quantas vezes elas querem assistir o mesmo desenho, assistir o mesmo vídeo, porque eles gostam dessa previsibilidade, eles gostam de saber o que vai acontecer. Isso, para a criança, traz conforto, segurança, sabe? Segurança. Então, segurança. Isso. Então, eu até, para quem está assistindo essa live, que falar depois comigo lá no direct, eu tenho um presentinho. Eu tenho um quadro de rotinas em PDF, muito bonitinho, que dá para imprimir, para organizar com as crianças. Não é um quadro rígido, né? É manhã, tarde, noite só. E você pode ir organizando. Tem muitas tarefas, assim, muitas coisas que dá para ir organizando, pelo menos 4 tarefinhas por dia, sabe? Então, assim, a criança acordar e ela saber o que ela vai fazer naquele dia, não, isso para eles é mágico, sabe? Hoje ele vai acordar a hora tal, aí ele vai tomar o café da manhã, vai assistir a aulinha virtual, vai fazer a tarefa, depois ele vai brincar um pouquinho com a mamãe, depois vai brincar sozinho, depois vai brincar com o papai, aí vai ter o lanche, vai ter isso, vai ter aquilo. Assim, isso faz muita diferença para a criança, sabe? E assim, a rotina, esse quadrinho lá, ele dá para usar, acho que até os 11 anos de idade, sabe? Depois já os adolescentes já fazem rotinas diferentes, né? Eles já usam os planners, né? Já estão mais chiques. Isso. E assim,
E até outra coisa também, vamos aqui, um tema que até a gente, você já falou um pouco, mas até para falar para a Fabi e até para as mães, você dá sugestões ou dicas, orientações, Nayara, para como estimular mais as crianças, acho que também influencia a idade, né? Mas como estimular a criança, que às vezes ela fica ali na tela e está cansada, os estudos passa tarefa, está com muita tarefa, e como que faz assim para lidar com excesso de atividades, estimular mais, assim, qual atividade que você acha que é bacana para estimular a Olha, vontade da criança, do aluno, né? E eu falo não só a criança, o aluno, mas nós mesmos também, cada um tem seu perfil, gosto de falar, eu estudo o perfil comportamental e eu estou amando, e cada um tem um jeito de absorver conhecimento, cada um tem sua maneira de lidar, né, com como absorve. Então, eu acho que tenta falar um pouquinho relacionado a isso, né? Até você falou dos papéis e como estimular mais e como lidar com esse excesso, né? Às vezes a escola passa. E um outro ponto, antes que eu esqueça, até a gente falou, né? Eu acho que assim tem a diferenciação da diversidade no caso no sentido assim, tem gente que na escola pública não vai ter não. internet, né? Vamos supor. Então, eu acho que nesse momento até isso está, vamos supor, tá em desvantagem, né? E até Sim. como lidar também para essa que atividade você pode sugerir ou orientações, estímulos, né? Um pouquinho para o Olha, pessoal. eu vejo que o primeiro ponto é o interesse dos pais pela atividade, isso eu já falei, né? Pelo que a criança está fazendo. Se possível, acompanhar a criança enquanto ele está estudando, fazendo as atividades, ter paciência, motivar a criança, assim, você consegue, meu filho, você é o máximo, isso vai dar tudo certo, sabe? Nesse momento, eu não sou uma pessoa assim que, que acredita em elogios, sabe? Eu acredito mais no encorajamento, sabe? Você vai conseguir fazer isso melhor, né? Hoje está difícil, mas se você fizer mais uma vez, você vai dar conta. Né? A criança que pinta aquele desenho todo rabiscado, que a gente olha e fala, meu Deus, né? Que é isso? Você só olha e pensa. Para a criança, você fala, nossa, você usou todas essas cores, né? Então, olha só, essa fala da família, ela é muito importante. E imagina só, o primeiro modelo de amor que os nossos filhos têm somos nós. É o primeiro modelo de amor. Então, o que o pai fala para ele não é uma verdade hoje, é uma verdade para sempre. É para sempre. Então, assim, se o pai olha e fala para ele, a sua letra é horrorosa, todo dia, é isso que ele vai acreditar. Ele vai crescer e ele nunca vai, ele não vai nem pensar na possibilidade de melhorar aquela letra. Certo? Então, assim, as falas positivas, elas motivam as crianças. E eu vejo muita criança desmotivada pela desorganização das famílias. Tem atividade todo dia para ser feita, certo? Divide isso, se a escola não divide de segunda a sexta, que as famílias consigam dividir e se organizar para que seja feito todo dia um pouquinho. Mas, assim, eles sentam a criança ali, que a criança faça um número enorme de atividades no tempo do adulto, não respeita o tempo da criança e causam estresse enorme, certo? Isso também não traz aprendizado. Eu estou vendo uma pessoa que falou assim, eu digo que adoro estudar com ele, que estou aprendendo muito. Essa fala é maravilhosa. Essa fala é maravilhosa, é importante. Então, assim, nesse momento, o acolher a criança é exatamente isso. É você valorizar o que ele está fazendo. Você imagina, se a nossa vida virou de cabeça para baixo com a quarentena, e para eles? Eles são super jovens, eles foram tirados da escola, dos amiguinhos, a professora que era um referencial, tipo a pessoa mais inteligente do mundo, né? Dependendo da criança, da idade da criança. De repente,
essa criança, agora ela não tem nada disso. Ela tem um pai ou uma mãe raivoso. Olha que tristeza. Que tá vendo aquele momento ali como um peso e não como uma oportunidade. Não como oportunidade. Então, assim, esse olhar, ele muda tudo. Ele muda tudo. E eu não sei se a gente tem tempo ainda para falar um pouquinho aqui ainda sobre tem isso. uns 14 minutos, eu vou até que ver, o Fabrício até falou, ó, que até que o que a gente falou vem de encontro, que as crianças, né, ele mesmo falou, que aceitam a adaptação, né? Nós adultos que às vezes colocamos resistência, problemas, vícios, que a criança está aprendendo, está moldando as suas sinapses neurais, né, o seu cérebro. E como você falou, o que o pai falou e o que a professora falar, para ele é a verdade. Para ele aquilo ali ó, até dar uma saudação aqui pro Clóvis, ó, tio da Ana, de Campo Grande, ó, Mato Grosso do Sul. Tem até pessoal do Mato Grosso do Sul aqui, ó. Você viu aí? Que chique. Então, eu vou só concluir falando um pouquinho sobre, vou chamar aqui de reuniões de família, né? Eu acho que esse momento, principalmente para quem tem adolescentes, pré-adolescentes, é importantíssimo. Porque dentro de casa, assim, todo mundo junto, acaba que gera muito conflito, né? Escolher um lugarzinho ali para pôr um papelzinho, uma pauta, sabe? Para que as pessoas consigam falar o que está acontecendo dentro de casa e focar na solução, não no problema, né? Não ficar acusando ninguém, mas, por exemplo, o filho adolescente não entra, não assiste aula virtual e tal. E ali, aquilo ali se torna, por exemplo, uma pauta, né, da reunião. E a família pode falar para esse jovem, né? Olha, para nós é muito importante que você assista essas aulas e nós não vamos abrir mão disso. É importante. Agora nós queremos encontrar com você o que pode ser feito para que você consiga assistir essas aulas. Aí ele vai procurar ali, sabe, junto com a família, a solução. De repente é dormir mais cedo, às vezes é um adolescente que fica muito tempo no celular e durante a aula já está cansado, né, muito tempo nas telas. Inclusive foi uma pergunta aqui que eu vi, passou rapidinho, alguém falando que consegue mais um sossego quando as crianças estão nas telas, né. Eu não condeno uma pessoa que um dia ou outro precise, de repente, que a criança fique por um longo tempo ali assistindo televisão, vendo um desenho e tal. Mas isso todos os dias não é bom. Então, eu volto de novo lá na rotina. Se a criança tem uma rotina, o que ele tem que fazer hoje, amanhã, né? Ou, aliás, agora de manhã, o que ele vai fazer à tarde, o que ele vai fazer à noite, a gente consegue também diminuir um pouquinho esse momento de tela. A gente consegue, olha aqui, ó, Clarice, eu fiz um cronograma com meu filho de 11 anos essa semana. Então, olha só, e diminui a ansiedade da criança também e a do adulto. E as brigas, porque não fica assim, ó, agora é para você fazer sua tarefa, vai fazer sua tarefa, né? Não, é assim, meu filho, o que é que o seu quadro de rotinas está falando agora? Vai lá dar uma olhadinha. E com isso também você consegue trabalhar a autonomia, né? Ele vai lá e fala, nossa, mamãe, agora é hora de ajudar, sei lá, nos afazeres domésticos. Gente, criança de 2 anos de idade já consegue ajudar, sabe? Esses dias a gente, vamos brincar com água? Vamos brincar com água. Aí entramos e fomos lavar o banheiro. E ele estava brincando com água, certo? Então, assim, a gente acaba tendo que usar, né, criatividade também. Mas uma criança, ela consegue tirar a roupa de dentro da máquina e levar para a mamãe lá no varal para ela estender. Ter um momento ali, Masterchef, a família, né? Vamos fazer aqui alguma coisa para a gente comer, coisas simples, né? Terminou a nossa reunião de família, vamos fazer aqui agora vamos comer aqui o nosso alimento que a gente preparou. Ou depois da nossa reunião de família, vamos fazer um jogo, vamos jogar aqui alguma coisa, né? E
são inúmeras possibilidades, Mário. É aquilo que você disse, eu também falei, é a mudança de olhar. Se a gente ficar olhando sempre para o negativo, eu não sei, eu não dou conta, você nunca vai ver possibilidade nenhuma. Sim. Agora, Né? falando um pouquinho também, falando um pouquinho, desculpa interromper, a questão da organização do tempo e gestão do tempo. Lógico que não tem como a gente programar o tempo todo, mas para nós adultos isso influencia pra caramba. A gente fazer um planejamento semanal, até falar para os pais, semanal, e depois você destrinchar um dia antes, né, colocar um planejamento. O que eu vou fazer? Aí cada um vai adaptar. Eu também posso mandar, eu vou mandar também uma planilha que tem em relação a isso, gestão do tempo e produtividade. Então, assim, eu estava numa rotina boa e depois da pandemia acho que todo mundo, né, as rotinas mudaram e tivemos que adaptar. Agora que eu comecei a voltar à rotina, mais ou menos. Mas, assim, a gente preparar a semana, colocar mais ou menos, eu vou fazer isso, para ter uma noção. E um dia antes também, fazer uma orientação, eu vou fazer isso. Separa 5 atividades do dia e coloca um foco principal. E depois você coloca até coisas que você tem que evitar. E no final do dia você faz uma avaliação. Nossa, isso é ótimo. Isso ajuda muito, tanto os pais, né? E até se possível, se a criança entender, colocar isso. E um ponto interessante também que eu achei, Nayara, os pais, eu acho que tem que explicar o porquê que você falou. Por que a gente está na pandemia, dependendo da situação? Por que você está tendo que assistir a aula? Eu acho que a criança ela necessita de clareza. Nós também, mas a criança muito mais. O porquê que eu estou tendo que assistir a aula aqui? Por que eu não estou lá na escola? Por que eu não estou lá com meus coleguinhas? E tanto nós, né, adolescentes, então, assim, ter clareza, transparência, né, na palavra, ou na clareza e a transparência do que vai passar. E um ponto bastante interessante também que agora eu lembrar, e eu passo a bola para você, que eu assisti hoje, que é do Rubem Alves. Você deve conhecer, que é educador, escritor, teólogo, maravilhoso, jornalista. E ele falou uma coisa interessante, que ele falando assim, tem até um vídeo no YouTube, depois pesquise, que é a escola ideal. E ele fala o seguinte, que educar não é só ensinar ali, passar as coisas, ler alguma coisa. Educar é fazer pensar, é fazer estimular a curiosidade, igual você falou, estimular a criança a querer, né? Não imposição, que eu acho que imposição não é legal. Eu acho que para ninguém, né? Quando você vai até um gestor de trabalho, gestão de uma empresa, um líder, eu acho que se você propor ali a inspiração no sentido de gerar curiosidade, até ele fala um fato, uma história interessante, que quando ele estava, isso uns 8 anos atrás, tinha uma criança, a empregada dele estava indo embora, e tinha uma criança de 7 anos. E ele estava com um monte de ferramentas, trena, furadeira e tal. E aí a criança parou lá para ver as ferramentas. Aí ele observou o Rubem Alves e falou, gente, a menina ficou interessada. E aí ele pegou a trena, abriu a trena, e aí o Rubem Alves perguntou, aí a menina perguntou para ele, o que é isso? Aí ele falou, isso aqui é uma trena. Aí para que serve? Que ele estava gerando, né? Isso aqui é para medir, né? Para fazer, medir ali a medição, tudo. E naquele momento ele aproveitou aquela interação, né? Aquela curiosidade da criança, e ele até falou, não, eu acabei ensinando as formas decimais para ela. Então, eu acho que é isso. Professor, os pais, o educador, eu acho que as oportunidades de interações e assim, despertar na criança, não assim falar, faz isso, mas estimular assim a curiosidade da criança, que ela vai acabar, o desejo. E agora eu passo para você aí, né, que eu falei demais. Não, de jeito nenhum, eu falei o tempo todo. E comentar mais alguma coisa? Eu acho que eu acho que aqui vamos até, eu acho que está quase, né? Quase às 9 horas.
A gente precisa Eu encerrar. nem vi aqui. O papo tá Ó, bom. tem até uma última perguntinha aqui, a Clarissa. O que dizer ao filho? Uma última perguntinha. O que Eu dizer ao vejo filho quando ele diz estudar a escola que é chato? Às vezes também acho, né? E aí, alguma ideia? Alguma ideia não, né? Alguma sugestão agora, rápida? Assim, Clarissa, rapidinho aqui. É, não é incomum, né, que as crianças achem chato a escola. Eu acho que uma boa conversa com a escola seria interessante. Por que que essa criança está achando chato? O que que tem, né? Porque às vezes o que é chato para uma criança não significa o que é chato para nós. A gente precisa entender o que que para ele está sendo chato e a gente tentar resolver isso, porque afinal ele vai estudar quantos anos da vida dele, né? Isso aí é uma percepção que precisa mudar. verdade, verdade. Vamos aproveitar que antes que encerre aqui, né? E aí, sobrar um tempinho, a Pedir. gente falar mais um pouquinho e despedir. Eu quero agradecer aí a todo mundo que estava presente, tanto os pais, colegas do trabalho, colegas da Nayara, e gratidão mesmo por mais essa live. E a proposta, igual eu falei para a Nayara, e eu tinha falado na outra, se pelo menos esse vídeo, essas coisas que a gente falou, né? É lógico que a gente não sabe 100%, né, Nayara? A gente tem que ser humilde e A falar gente está assim, aprendendo. está aprendendo também. E se puder tocar, eu falei até para a Nayara no início, se puder, eu acho que pelo menos uma pessoa pegar algo, uma palavra, né, algum aprendizado, para mim, eu já estou satisfeito. Para mim já fez sentido. Então, assim, poder inspirar alguém, então eu acho que é sensacional. E obrigado mais uma vez a Nayara pelo convite. E desejo a todos aí muitas bênçãos, que essa pandemia vai passar, pensar positivo, eu também sou otimista. Amém. Em nome de Esperança Jesus. que tem uma frase de Chico Xavier que fala o seguinte: tudo vai passar, tudo passa. Então eu acho que o planeta ele vive transições, vive ciclos. Né? Então eu acho que é isso. E agora, É você, isso né, mesmo. Nayara? E a gente vai sair muito mais forte disso tudo, mais resiliente, mais corajoso. Nós vamos sair assim com como pessoas mais conscientes, né, de que a gente não controla nada. O mundo não está na nossa mão e com mais tranquilidade para lidar com o incerto, né? Sabendo que o dia de amanhã ele não nos pertence. Então é uma oportunidade para a gente agradecer ao nosso Criador, né, e para a gente Isso. seguir em frente. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, Além da Conversa. Quem quiser me seguir Isso. lá, eu trago muito conteúdo. Também tem o YouTube, que essa semana eu vou começar a postar uns vídeos que eu tenho aqui gravados, mas nunca postei. E o Mário disse que vai mandar para mim essa live e eu vou postar lá no YouTube Vamos. também. Se não der nenhum problema, não vai dar problema nenhum, porque da última vez eu Vai dei. não. Vai não. E E outra. para quem assistiu a live, eu vou só falar do quadro de rotinas. Para quem assistiu a live, mandar um direct para mim, eu vou mandar o quadro de rotinas em PDF para impressão, bem bonitinho. Dá para vocês Beleza. usarem aí com as crianças, pelo menos até os 11 anos, eu acho que dá para usar. Isso. Eu Mário, também eu vou que agradeço. mandar. Pode Eu falar. agradeço pelo convite, tá? Muito obrigada. Me senti honrada de estar aqui hoje com vocês. Eu Tô também. ansiosa para ficar com meu filhote, porque hoje eu passei o dia inteiro em home office e agora eu vim para a live, né? Ele veio aqui ainda agora, e ele está lá na minha mãe, que mora aqui pertinho, e eu tô ansiosa para vê-lo também. Falando de filho dá saudade. Dá saudade. Ó, falta 20 segundinhos. Aqui eu vou deixar uma passagem do Minuto de Sabedoria que ele fala o seguinte: Deus está em toda parte, portanto está também dentro de nós. E dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou mais. Tudo provém de Deus. Então tudo é manifestação divina. Então eu deixo essa